bosses! Sejam muito bem-vindos ao Boss Club. Aqui eu ensino empreendedoras a fazer o Instagram de Semijoias que Vende, mesmo começando do absoluto zero. Eu sou Stephanie Santos e o tema de hoje é erros e acertos fundamentais para o seu início de carreira com Cat Pupil, a boss da La Boutique e agora Kate Porta-Joias de Luxo. Cara, vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Então, ó, para você que tá entrando aqui, já pega papel e caneta na mão, porque com certeza ela vai trazer muita informação sensacional para vocês aqui. Vou chamar a Cat. Tudo bom, Cat? E você? Tudo tensa. Cat, muito obrigada por aceitar o convite. Eu fiquei muito animada e eu tô ansiosa desde ontem por conta dessa live. Então, ó, bora macetar. Pode mandar chinela para essas empreendedoras para tirar elas aí da zona de conforto e fazer realmente de 2024 um ano que realmente elas colham frutos da marca dela. Vai ser um ano sensacional. Ó, Cat, pode se apresentar, dar uma introdução aí sobre você, um pouquinho da sua história. Meninas, eu sou Kathleen. Eu empreendo com semijoias, né, no atacado de semijoias há 13 anos. Eu iniciei no varejo e logo depois fui para o atacado e em 6 meses, mais ou menos, eu já estava no atacado e aí permaneci até então. Nesse meio tempo, eu abri, né, outra empresa, que é a Kate Porta-Joias de Luxo. Então, eu empreendo também com Kate Porta-Joias de Luxo. E é engraçado como quando nós escolhemos um nicho, quando a gente tem... quando a gente se especializa em algo e acostuma com um público específico, a gente acaba permanecendo nele. Quando eu falo isso, não é nem questão só de perfil de peça, mas é que na Kate eu comecei vendendo varejo atacado e hoje praticamente eu estou vendendo só atacado. Então, basicamente é porque eu tenho esse tino comercial mais pro perfil de atacado mesmo. Massa! Sim. Então, ó, Cat, vou seguir aqui um roteirinho, vou fazendo algumas perguntas para você em modo entrevista mesmo, tá? Combinado. Então, Cat, me conta uma coisa. É até uma coisa que as empreendedoras acham que é da noite pro dia, né? Conta pra mim se foi um começo fácil, se você bombou do nada, e quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí no começo da sua jornada. Meninas da La Boutique, obrigada pela participação. Eu só agradecer antes que a Cá tá presente aí, sejam bem-vindas, tá? Convidei ela, estou feliz de vê-las aqui participando, porque elas sempre pedem um vídeo da história e tudo mais, e eu fico sempre querendo gravar, mas é bem longa a história, então hoje a gente vai falar de forma mais sucinta. Todo começo Maravilha. É bem complicado, né, Estê? Não é fácil. A Estê, para quem não sabe, trabalhou comigo em São Paulo alguns anos atrás, e todo começo é muito complicado, principalmente quando você vai iniciar algo que você nunca trabalhou e algo que é um mercado totalmente diferente. Eu vim da indústria farmacêutica, então a minha história com a indústria farmacêutica foi longa, mas me ensinou muito para que eu pudesse chegar até aqui hoje, né? Mas não tinha nada a ver com semijoias. Então eu comecei estudando o mercado, vendo as oportunidades nesse mercado. E depois, né, depois de muita análise, depois de muito, sabe, conversar, fazer amigos mesmo, porque eu falo que eu tenho amigos daquela época até hoje, aí sim eu decidi empreender. Só que, como eu disse, eu comecei com o varejo. O atacado é totalmente diferente do varejo. Então eu comecei da forma como a grande maioria das marcas começa. Comprando um pouquinho, deixando lá que eu acredito que seja a história de muitas das mulheres que estão nos ouvindo aqui. Comprando bem pouco, aí eu deixei na manicure, né? Fui deixando nos lugares onde eu usava, às vezes, o colar, o anel, e me perguntavam, nossa, mas de onde é? Isso é algo que eu vejo que muitas empreendedoras têm. Parece que a gente já nasce com aquilo de influenciar pessoas. É muito engraçado isso. Então eu deixava na manicure, minhas irmãs levavam para a faculdade. Na minha faculdade em si, eu não vou falar para vocês que eu vendia. É engraçado isso. Eu tinha um time que vendia, mas eu mesma na minha faculdade não vendia porque a indústria farmacêutica me tomava muito tempo. Então, só que isso eu vejo que já era um dom meu lá atrás já. Eu sempre tive mais essa história de estar por trás e ter pessoas, eu escolhendo, lançando e as pessoas levando, né, e oferecendo. É engraçado que isso acontece até hoje, né? Não estando na venda em si, mas indiretamente preparando, estando nos bastidores. Então,
eu fui aproveitando essas oportunidades, deixei com primas de diferentes bairros na época, né? Então eu vendi a linha americana, que eu sou nascida e criada em Americana. E Limeira sempre foi o meu setor, por isso que eu passava por aqui, enfim. Eu comprava, né, trabalhava o dia todo, no final do dia eu pegava a mercadoria, sempre levando novidades, sempre, colocando uma novidadezinha sem gastar muito. Eu pegava algumas peças e colocava no meio para dar o giro. E aí foi crescendo, e eu falo que tem coisa que você vai fazendo e a história vai acontecendo em conjunto. Tem coisa que a gente não explica muito. E eu fui conversando, né, com uma amigona que eu fiz, a Michelle, eu sempre cito ela porque eu tenho amizade com ela até hoje, foi por conta dela que eu soube muito sobre o ramo. Eu comecei a perguntar como é que funciona o atacado, se eu quisesse ter uma loja aqui, como é que seria, né, aqui em Limeira na época. Nesses shoppings, como é que funciona, quem são os proprietários, como que é a história. Eu sempre fui muito curiosa, eu acho que é algo que o empreendedor tem que ter, ser curioso, conhecer outras histórias. Por exemplo, quem está aqui hoje, é muito bom você ouvir histórias de outros empreendedores, porque disso saem muitas lições e aprendizados. E aí, na época, eu soube que tinha um shopping, que é o Shopping Faraó, que tem aqui até hoje na avenida, que ia montar. Não tinha ainda nem a estrutura do shopping. E aí eu pus na minha cabeça que eu queria alugar uma loja lá e lá seria a minha loja de atacado. E assim foi. Eu fui, negociei, eu tinha 22 anos na época, eu acho, 22, 23 anos, muito novinha. Não entendia, né? Eu entendia do que eu tinha conversado aqui, mas falar assim, eu tinha tino e entendia tudo e não, eu arrisquei. E montei a primeira loja lá no Faraó. E aí nessa época ainda a gente vendia um pouquinho de atacado e varejo, depois foi só para atacado mesmo. E com o tempo eu fui tirando essa revenda da rua, porque aí eu queria trabalhar só com o atacado mesmo. E depois, aí a história continua. Depois nós montamos a segunda. Isso assim, né? Eu tinha a minha sócia, que é minha irmã, né? Lá a gente começou juntas. Então lá no Faraó eu não ficava lá. Eu ficava mais na parte da gestão financeira, porque eu trabalhava para até então essa loja dar o giro, porque a loja em si não tinha, né? Até o seu negócio começar e dar o giro demora, que foi o que você perguntou. Então foram anos. Você fala que você trabalhava numa coisa à parte para manter a sua loja, a loja do atacado. Exatamente. Então, se faltava um determinado valor para pagar um fornecedor no mês, eu tirava do meu salário que eu tinha na indústria, né? Mas eu trabalhava muito lá, então eu não tinha tempo assim de ajudar minha irmã durante a semana. Eram mais os finais de semana e o que dava para eu fazer à distância. E aí foram anos sem tirar salário, sem tirar divisão de lucro, nada. Tinha só um salário baixo, 1.000 e pouco na época, da minha irmã, era 1.000 e pouquinho, para ela custear tudo, o combustível que ela vinha de Americana, enfim, para ela se manter, né? Ela era bem nova também, a gente tinha 18 anos, e enfim, a história foi acontecendo. Depois nós montamos a segunda loja, que foi num outro shopping bem próximo desse, no Lumière na época. Depois, nesse meio tempo, nós já havíamos fechado um outro ponto. E assim, depois inverteu essa história, mas eu no começo eu não tinha medo. Eu ia crescendo e eu queria investir de novo. Eu não me preocupava muito se eu ia tirar uma divisão de lucro ou não nessa época. Eu queria investir para o meu negócio crescer. Então, eu vi uma oportunidade e via que daria certo estar em outro shopping, porque, gente, isso na época funcionava, hoje já não é mais assim. Na época, estar em shoppings diferentes, com públicos diferentes, fazia a gente ser conhecido e vender mais. Por isso, nós tínhamos 3 marcas, La Boutique, Nefertari e Novitar, porque a gente atraía públicos diferentes na época. Hoje, com o digital, mudou tudo, mas a gente vai... E aí depois a história é que eu fui, né, para essa segunda loja e depois abrimos a terceira loja, que é esse ponto que a gente já tinha negociado. Nessa época, minha irmã falou, olha, eu preciso de você nos negócios, aí eu saio da indústria farmacêutica e venho administrar junto com ela. Kate, você saiu então do seu antigo trabalho para poder realmente estar ali na linha de frente das marcas que vocês criaram. Depois que já tinham as 3 marcas,
Ou você já deu um tiro no escuro e já foi de uma vez? Só com a primeira marca? As três estavam, as duas marcas, porque a La Boutique, quando foi abrir, né, mas o ponto já estava negociado já. Quando foi abrir, como a demanda da Nefertari no Habitat já estava alta e minha irmã estava sozinha nessa época, a gente não tinha gestor. Porque nessa época nós não tínhamos. Quem vê hoje aqui o prédio que nós estamos, até uma cliente veio aqui ontem, ela falou, nossa, isso aqui é enorme. Aí eu falei assim para ela, mas nem sempre foi assim. Então nós etiquetávamos, cadastrávamos, a parte de defeito quando chega e vai para o fornecedor, volta tudo num lugar só, era tudo numa loja só. E não era loja que tinha um outro setor, era tudo ali, junto com o cliente. Então era uma loja compacta. Com o passar dos anos é que a gente foi crescendo, a Nefertari a gente ampliou e fez um pé direito, então fizemos uma escada e tínhamos um outro setor lá em cima. Aí depois a Novitá foi só uma loja assim, mas assim, a peça já chegava pronta. E na La Boutique, quando eu fui empreender lá, já estavam, as marcas já estavam mais estruturadas, mas ainda eu não tinha um super salário, ainda não tinha divisões de lucro, realmente eu fui apostando. Sabe que é muito massa? Você falou uma paradinha sobre reinvestir, né? Eu acho que esse é um grande erro de quem começa, de achar que, bom, comecei, fiz a primeira venda, já tirei a minha porcentagem e não reinvesti. Aí acaba ficando com um estoque gigante, sem grana para poder investir em uma próxima coleção e faz uma bagunça, né? Achei muito legal que você falou que você reinvestia tudo que você podia. Você consegue falar um pouco mais sobre reinvestimento, sobre essas empreendedoras começarem a olhar para o negócio com cara de negócio e não com cara de uma lojinha de Instagram? Eu vejo muito nesse ramo um amadorismo enorme. As pessoas acham que, primeiro, que vendem fórmulas mágicas hoje em dia que não existem. Eu vejo algumas coisas que eu fico absurdada, porque eu vivi o processo e vivo até hoje. Uma empresa ela é feita de altos e baixos. Não é porque você criou uma empresa super consolidada que isso aí vai manter por anos. Não, porque tem coisas externas que atrapalham também. Não é nem só sobre a sua gestão. Tem fatores externos que vão atrapalhar. Então, é o tempo inteiro você se reinventando, né? Kai. Ai, Karen! Então, assim, o tempo todo você tem que estar apostando na tua marca, seja numa ferramenta nova. Então, eu comecei com um celular simples, eu vou para um celular melhor. Seja em trazer uma novidade para o teu negócio. Então, por exemplo, ontem eu trabalhei com prata há muitos anos atrás. E nesse ano as meninas começaram a pedir, as clientes, prata 925. Mas assim, faz muito tempo que eu não trabalho com prata. Eu fui lá e apostei. Por quê? Porque eu senti que esse é o momento. Então, assim, eu poderia não falar, não, dor de cabeça, vou continuar onde eu estou aqui, eu já tenho minha clientela do banhado, do folhado, vou ficar aqui. Não, eu fui lá e sabe? Então, assim, com 13 anos de mercado, nós temos que arriscar e se reinventar o tempo inteiro. Quando a gente fala em reinventar, mudar, de repente, uma estrutura. Então, se você tem uma loja física, é melhorar ela ou levar para um ponto melhor. Se você trabalha com uma loja online, trabalhar com tráfego pago, porque o que eu falei dos shoppings lá atrás, que eu tinha que ter 3 lojas para estar em shoppings diferentes, hoje você faz isso com tráfego pago. Então, eu não quero ter loja física, ok, não há necessidade nenhuma em ter loja física, só que você precisa ser vista. E hoje o outdoor não é mais isso que a gente coloca na rua, embora algumas pessoas apostem, é o próprio tráfego que leva você, né, a ser visto. Então, coloca você, esses patrocinados que a gente recebe o tempo todo, que às vezes você fala, mas isso é chato. Mas é assim que as pessoas vão te descobrir. Então, é isso, sabe? Então, eu vou investir num tráfego pago, eu vou investir num celular melhor, eu vou trazer peças novas, eu vou tentar ganhar outros públicos. Se você percebe que o teu faturamento está saturado e você não consegue crescer mais, esse é o momento certo de você recalcular a rota e ver o que está acontecendo, por que você não consegue faturar mais. E é aí que entra se reinventar e reinvestir o tempo todo. Não é porque você já está com esse faturamento, você tira limpo ali 5 mil por mês, vamos supor. Que você vai falar, 5 mil para mim tá bom. Não. Porque esse 5 pode ser que vá caindo se você não fizer algo novo. Nada
é permanente, nada é estável. Muito valioso isso daí, hein, Cat? Gostei muito. Teve algum erro que você cometeu no início que acabou sendo importante para o seu aprendizado de hoje? Eu sei que às vezes é meio difícil quando a gente já está num outro nível pensar como que era naquele passado. Mas existe alguma coisa que você fez naquela época que você hoje acabou sendo importante para virar uma chave, virar o jogo? Eu sou muito autocrítica, então para mim é muito normal eu ficar pensando que eu errei para eu corrigir. Né? Então eu tenho assim muito certo para mim quais foram os erros. Por exemplo, ter investido em prata 925 e ter comprado muito, entendeu? Eu fiz um pedido muito grande. Isso me prejudicou e trouxe uma dívida na época de 2 milhões, não é pouca coisa. Então é dívida alta. E aí eu ter que vender essa peça, e parece que é uma coisa assim, os momentos que a gente erra. Eram peças, na época, tinham muitos brincos elaborados e arcanfes grandes, com navetes, peças baguetadas. Então, são peças que são caras, não são peças baratas. Entende? Ontem, veja se eu fui lançar a peça aqui extravagante. Não, eu vim no basiquinho, no feijão. Por quê? Porque lá atrás, eu já fiquei com uma dívida alta para pagar e a peça não vendia, porque parece que tem situações na vida da gente que o negócio não vai, sabe? Eu tentava vender, eu coloquei em promoção e mesmo assim não ia. Eu cheguei a dar essas peças alguns anos depois como brinde, peças de 80, de 90 reais de custo. Então foi assim, um baita aprendizado. E me levou a aprender não só sobre prata 925, é comprar com consciência e ouvir mais. Você tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu estou em todos os setores da empresa. Então, é muito difícil para o comprador, eu sou comprador e sou sozinha, eu não tenho um time de compradores, sou somente eu. Então, é muito difícil você ouvir o vendedor e o gestor o tempo todo e não ter filtro. Hoje eu tenho filtro. Hoje, para eu fazer uma compra, eu vou no financeiro, eu acesso o meu BI, que é onde traz para mim tudo que eu posso comprar. Se eu comprar mais, vai me prejudicar. Se não, eu tenho dados em mãos. Então, essa falta de dados, essa falta de análise é que levam muitos empreendedores ao fracasso, até a quebrar a empresa. Só que isso foram anos aprendendo. Hoje eu estou assim, mas demoraram anos, eu bati cabeça. Mas assim, o maior aprendizado para mim foi esse, que me custou mais caro também. Nossa, foi uma faca no estômago, hein, Cat? E aí depois ainda ter que ver todo aquele investimento virando mimo, cara, E eu vejo muito assim, que além disso, você ainda fez mimo para revender. Eu vejo pessoas que têm peças engavetadas, que não para nem para poder fazer um catálogo, mostrar as peças mesmo, né? Eu fiz, E eu fiz catálogo. Na época eu não lembro se tinha live, eu acho que não, porque faz muito tempo. Eu fiz catálogo, foto de tudo quanto é jeito, foto na orelha, vídeo os vendedores faziam, tudo. Tráfego pago nessa época a gente não fazia, não tinha essa história de tráfego pago também. E não saía. Hoje eu falo que nós temos no Instagram, esquece TikTok, os outros que topíssimo também, mas vamos falar do básico. Hoje nós temos ferramentas gratuitas na mão que você pode desovar aquela peça que está tirando o teu sono, porque ter dívidas, ter a peça lá parada, mesmo que você já pagou ela, ter a peça parada e olhar para ela todos os dias traz um desequilíbrio emocional tão grande que afeta você vender a tua novidade, afeta você querer apostar mais na sua marca, comprar um adesivinho novo para pôr no seda que você vai enviar, um perfuminho, afeta tudo, porque você fica num desânimo tão grande por ter a dívida, por ter aquela peça parada, que você é como se isso te cegasse e você começasse a enxergar tudo de forma negativa. É muito difícil. tudo vira medo, né, Cat? Tudo vira medo. Tudo. É um medo enorme. Então, assim, hoje, qual que é a dica que eu daria? A Estê nem perguntou, mas eu Pode mudar. eu daria para estar olhando esse estoque, janeiro. Peça que você apostou para o final de ano, para novembro, para setembro, para outubro, não vendeu. Peça que está no teu mostruário há 2 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses.
O que você tem que fazer, gente? É o básico e que não fazem. É um catálogo bem feito. É um catálogo, se você fez um catálogo exposto numa mesa, num porta-joias, é fazer em você. É você vestir a peça. É você colocar. É o mínimo. Precificar, fazer listas de transmissões, trabalhar com grupos, postar nos stories. Já com preço, gente. Para com essa coisa de, meu concorrente vai ver o preço. Isso aí tá mais que ultrapassado. As pessoas querem assim, eu vi o preço, legal, tenho para pagar, é o preço que eu quero pagar, ela já vai te chamar. Fez esse catálogo, divulgou muito bem esse catálogo, divulgue por um tempo. Se você já tinha feito esse processo, repita e já faça promoção. Cat, eu já fiz, então já promociona. Faça uma live, chama alguém com você, não fique insegura. Mas eu sou feia, porque que roupa que eu vou vestir, porque o que eu vou falar. Gente, tem filtro aqui no Instagram, chama alguém que vai poder te ajudar. Se em todo jeito você não conseguir, contrata uma nano-influenciadora da tua cidade ou alguma prima, alguém que tenha desenvoltura e fale, mas não deixe de fazer. Faça uma live com mimos, com brindes, tudo baratinho, é chaveirinho, é batomzinho, sabe? Esmalte com a cor do ano, são mimozinhos assim, baratos. Também, já fez, então agora promociona, mas se você nunca fez, para tua cliente vai ser uma novidade. É isso que você tem que ter em mente. Será que não vai ser uma novidade? Porque também não é só promocionar e vender a preço de banana, tá? Precisa ver o que você já fez para você tomar essa ação. Já fez tudo isso? Vai investir em Reels. Como combinar, tem o cordão baiano muito em estoque, como combinar o cordão baiano com um blazer, como combinar o cordão baiano no verão, quem está usando o cordão baiano das influenciadoras, formas de usar o cordão baiano, porque esse tipo de vídeo, gente, vídeo curto e rápido, performa bem, então você não vai nem precisar gastar com tráfego pago, porque esse tipo de vídeo já performa bem. E diariamente, não tem como aparecer só um dia, sumir dois, aparece mais um, some dois. Se você fizer só isso que eu falei aqui, metade desse estoque eu garanto para você que vai embora. É verdade. Se você está assistindo essa live aqui, cara, qualquer uma dessas dicas que a Cat deu, com certeza alguma coisa vai vender, gente. Se vocês tiverem, sei lá, 100 seguidores, tenho certeza que vai vender. O negócio é ser constante, né, Cat? Precisa fazer também, precisa colocar a cara a tapa, senão realmente o estoque vai ficar parado. E não mostrar a peça, eu acho que é um erro dos maiores que eu vejo. Já tive cliente falando, Esté, comprei muita peça, eu não sei como é que eu dissolvo isso daqui, mas você vai entrar no Instagram, a última vez que postou foi em 1915 e nunca mais. Fica complicado, né? Aí nem o santo ajuda, né? Nem na hora. Cat, no que você acertou? A gente falou de erros anteriormente, você falou da questão do estoque, do investimento. No que você acertou que você se orgulha muito? E assim, eu quero saber o que você acertou no início da sua jornada. Em ter apostado sem medo, ter investido nas 3 lojas e ter, na época, né, minha irmã trabalhava em farmácia, enfim, ter apostado, falado, não, vamos lá e assumido esse risco. Acho que o meu maior acerto foi esse. Por quê? Poderia ter dado tudo errado, eu poderia não ter tentado e hoje eu não sei onde eu estaria, com o que eu estaria trabalhando, muito provavelmente na indústria farmacêutica. Então, ter essa coragem de ir lá e fazer e acontecer, que eu acho que, sabe, tudo ou nada? Que eu acho que é o fundamental para empreendedoras. Tudo ou nada. Arriscar e saber que pode dar certo ou pode dar muito errado. Eu fico aqui imaginando se você não tivesse investido nisso, porque assim, no tete a tete, a gente percebe que é uma marca de semijoias, eu ajudo empreendedoras, mas a gente não sabe o por trás. Às vezes você tirou uma pessoa que às vezes estava em depressão e ela descobriu que ela poderia vender as joias dela, por exemplo. Então, acho que tem coisas que são muito mais profundas, né? Que a gente acha que a nossa palavra não atinge, não alcança. E, ainda bem que você teve coragem. Né? Ainda bem que você teve coragem. De mulheres também, né? De fazer
A minha história, que eu sempre fui muito transparente, sempre compartilhei muito com as clientes, de repente fazer com que a minha história servisse de inspiração para elas mesmo. Para elas imaginarem assim, poxa, ela não tinha nada também, porque eu não. Muitas pessoas confundem até hoje que foi uma empresa que era do meu pai e ele passou para mim, mas isso aí eu não sei de onde saiu, de repente. Boatos, né? Hã? Boatos. As pessoas veem o sucesso de uma pessoa e ela acha que a herdeira. E daí é de você que saiu toda a revolução aí na história, né? Exato. Hoje meu pai trabalha comigo aqui na empresa e eu me orgulho muito. Meu pai hoje é minha base, minha estrutura de estar junto. A Karen veio trabalhar comigo, que é minha irmã, que inclusive entrou na live. Então, ter a minha família por perto sempre foi muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito satisfatório. Mas assim, às vezes as pessoas vão tentar te diminuir. Então, ainda mais quando nós somos mulheres, a gente enfrenta muito isso. Então, é o marido que ajudou, é o pai que tinha a marca, e não é, gente. Então, a Nefertari nasceu lá atrás, e quem entrou de cabeça foi, então, eu, com a parte financeira, e a minha irmã com a parte de ir lá e fazer a marca dar certo. Então, foram duas irmãs lá atrás, lá em 2011, eu acho, eu sou ruim com datas, mas há 13 anos atrás, há 13 anos, na verdade, eu comecei com varejo, né? Aí a loja mesmo nasceu um pouquinho depois. Eu tinha as revendedoras, então a loja veio depois. Mas assim, fomos nós duas que fizemos a marca dar certo. Não teve nada que veio. E também tudo bem se fosse do meu pai, eu tivesse. Porque assim, ó, quando é do pai fazer dar certo, também é um baita desafio, viu? Porque aí você vem, né? Vem a geração mais nova. Eu já vi muitas empresas quebrarem, empresas milionárias quebrarem, porque os filhos assumiram. E já vi empresas melhorarem depois que os filhos assumiram. Veio com um know-how diferente, enfim. Mas não foi o meu caso. Massa. Cat, me diz, qual que é a estratégia hoje que você utiliza para manter a qualidade e a excelência dos produtos? Só para dar uma analogia aqui, por exemplo, a gente vê que muitas empreendedoras, elas começam assim, achei aquela peça linda, gostei daquele fornecedor, vou comprar e fim. E aí elas acabam não prestando atenção na qualidade, elas não compram para um teste pessoal nelas, acaba vendendo e descobrindo na venda que aquele é um produto ruim. Então, qual a estratégia que você usa para manter essa qualidade nos seus produtos, na escolha dos seus produtos? Hoje, Stê, a grande maioria das nossas peças somos nós que eu tenho pouquíssimos fornecedores, então passa, né, por você passa a ter confiança nas pessoas que você trabalha. Então hoje eu já confio muito nas pessoas que eu compro, entendeu? Na questão de qualidade. E isso acontece no processo, porque tem fornecedores meus que falam assim, Cat, a tua exigência é maior, por isso o teu produto vai custar às vezes um pouquinho mais para te entregar assim. Olha, tem essa opção que se você trocar corrente, o fecho, isso falando da peça bruta, o tipo de zircônia vai custar mais barato. Então, assim, dentro de um fornecedor tem variações que você pode fazer para a peça ser mais cara ou mais barata. Óbvio que eu também não... Por exemplo, eu trouxe Ice Cut em uma época. É a melhor zircônia que tem. A lapidação dela é igual ao do diamante. Mas é muito cara. Então, eu trabalho com um produto que a minha cliente vai aceitar bem, que tenha qualidade, que eu sei que ela vai revender tranquila. Mas, assim... eu vou sempre dosando, eu tenho um termômetro pessoal, porque o fornecedor, você confia nele com os anos. Com o passar do tempo, você tem uma confiança nele, então você sabe que o que ele vai te entregar é bom, mas é legal você ter essa conversa com ele. Às vezes, quando você quer adaptar algo para ter um preço mais atrativo para o teu cliente, é bom ficar bem claro para ambas partes se isso vai impactar na qualidade, no produto final, se a minha cliente vai aprovar ou não vai aprovar. Questão de banho e de peça, quando chega para nós, hoje, depois de 13 anos, há alguns anos atrás eu tenho, mas assim, no começo eu não tinha, eu que tinha que fazer a inspeção dessa peça. Então, se tá faltando zircônia, a peça é conferida antes e depois que volta do banho. E quando ela vai para a cartela, tem mais uma conferência. Às vezes vai encartelar, já passou por várias conferências e está sem uma zirconinha ali. Então, essa peça é retirada. Então, assim, é uma... E mais uma conferência. Eu lembro quando eu trabalhava e eu ia enviar as peças, para não ter esse problema de enviar uma peça quebrada, a gente conferia na hora de fazer a caixa também.
Tá? Então são 4, 5 conferências. E pode acontecer, pode. O correio, meu Deus, imagina, né? Vai no mexe-mexe do. Primeiro eles passam a pegar aqui, depois vai lá para os correios, chega lá eles descarregam, depois coloca no caminhão, tira do caminhão, o menino lá, o mocinho pega, vai entregar. Gente, é um processo muito. Mas assim, aqui dentro a gente garante que é tudo averiguado minuciosamente. Nós temos aqui um time. Hoje no nosso cadastro, nós temos 6 pessoas ali dentro. Então tem a pessoa que vai cadastrar, a pessoa. E nesse, que nem você falou, nesse processo de eu estar cadastrando, de eu estar etiquetando, de eu tá passando pela mão ali. Então, é tudo muito minucioso. E isso impacta na questão da qualidade, tanto de chegar com a zircônia perfeita, quanto de não quebrar na mão a peça. E às vezes acontece de chegar um lote de uma peça que eu compro no bruto, às vezes que é soldada aqui no Brasil, e as meninas falarem, Cat, eu tenho meninas aqui que têm muita experiência, tipo 10, 12 anos, ao mesmo tempo que eu tenho de ramo, elas têm experiência trabalhando em fábrica. Elas falam, ó, isso aqui vai dar problema, devolve tudo. Aí eu vou lá e devolvo. Então, é ter um time também. Uma parte que eu acho fundamental é delegar, é tirar da gente. Senão a gente não cresce, porque chega uma hora que você não dá mais conta de conferir tudo, né? Eu vi você falando sobre isso nos stories, achei bem importante e até a gente pode falar disso um pouco mais para frente, numa próxima live, sobre delegar, sobre time, porque às vezes a gente acha que a gente consegue fazer. Eu sou a pessoa que eu pego uma tarefa e eu falo, não, mas não tem como eu contratar alguém para fazer isso, porque ninguém faz tão bem quanto eu. E às vezes a gente que faz 1000 tarefas ao mesmo tempo acaba não dando. Tipo, não cresce aquele aprendizado naquela tarefa. Às vezes entra uma pessoa que até faz melhor do que você, né? Então, é uma coisa muito importante. Eu acho que é uma trava que muitas empreendedoras acabam tendo no meio do processo, né? Você precisa enxergar o seguinte, eu estou numa fase de terceirizar funções, né? Foi um desafio enorme para nós, a cisão, então, dessa sociedade, eu e minha irmã. Então, nós fizemos a cisão, cada uma seguiu, né, o seu caminho, agora no ano passado. E com isso, eu tenho um acúmulo de mais funções, porque o que era a função da minha irmã passou a ser meu. Então, é humanamente impossível eu dar conta hoje. Ontem eu compartilhei um pouco nos meus stories, que eu gosto de contar para as clientes o por trás. Aqui não é nada perfeito, maravilhoso, um conto de fadas. Então, eu sempre compartilho com as clientes a parte boa, a parte ruim e os desafios. E eu estou num processo de novo, de delegar. Então, tem algumas funções. Eu essa semana estou indo deitar 1h pouco da manhã todos os dias, porque eu falei assim, tem coisas que eu vou delegar para pessoas que vão fazer melhor do que eu. Porque isso é importante também. A gente escolher um profissional dentro do que você pode pagar, que faça tão bem quanto você, ou até melhor. E tem funções que eu acho que essas pessoas que eu estou vendo vão fazer melhor do que eu. E reconhecer isso é importante. Porque senão você se acha sempre que o que você faz é o melhor, que é só você que vai fazer, que ninguém vai. Então, assim, procurem, gente, pessoas sem medo, sabe? Que são melhores que a gente, porque o nosso negócio vai crescer mais ainda. A gente precisa ter um olhar para o negócio, não ter apego com funções. Entendeu? Não pode se apegar, ai, mas foto sou só eu, ai, mas no meu perfil sou só eu ali, como que eu vou dar o meu perfil para outra pessoa entrar ali? Não, se for vender mais, o que eu quero é venda. O empresário, ele não pode ter apego, ele tem que ver o negócio crescer, e nesse de crescer tem que delegar, senão não anda, entendeu? E eu acho assim, se a gente começa com sobrecarga, com acúmulo de funções, a gente começa a oferecer só o mediano nosso. Porque se você está com acúmulo de funções, é mentira que você vai conseguir entregar o seu melhor. Então, quando a gente consegue enxergar isso demora. Eu demorei muitos anos para perceber isso e preciso enxergar muitas coisas ainda que eu acho que com 20 anos de ramo eu vou saber. Você precisa enxergar que ou você se limita e sofre e não faz o teu melhor, ou você libera, vai atrás de pessoas boas que caibam dentro do teu bolso também. Nós não estamos falando de contratar, de altos investimentos, e começa a ser mais feliz no teu negócio e faturar mais. Porque o problema não é só o governo, a guerra, não, às vezes
são coisas nossas que a gente precisa melhorar. Parar de jogar a culpa no que é externo, Nos sabe? outros. É verdade. O que eu posso melhorar? É parar de culpar, de achar culpado, sabe? Muito bom. E isso acaba entrando na próxima pergunta que eu quero fazer, porque quando a gente fica muito sobrecarregada, é muita função para fazer, e a gente não consegue entregar o melhor em todas elas, a gente desanima, né? Aquele gás todo que a gente estava começa a virar uma coisa assim, fiz o Instagram de semijoias, até estava feliz, alegre ali vendendo e tal, comecei a me sobrecarregar, comecei a deixar aquilo um pouco de lado, né? Porque aquilo também não era nem a minha prioridade. Então é o seguinte, eu queria saber como superar alguns momentos de desânimo e frustração no empreendedorismo. Para mim, é a ação. Só que isso é da Kathleen, tá? Pode ser que para as clientes elas precisem de apoio, às vezes comprar um curso, uma pessoa que vai orientar, por exemplo, você com todo o teu know-how, o tempo que você tem, às vezes elas vão precisar também desse apoio, entendeu? Mas falando de mim, assim, com esse tempo de ramo também, tem que considerar isso. Uma coisa é você ter 1 ano, ou tá começando, a outra é você ter 13 anos. Uma coisa é você trabalhar com varejo, outra coisa é você trabalhar com atacado. Para mim é ação. Eu sinto que se eu não pegar aquela frustração, aquela sensação e fizer algo com isso, eu só vou afundando, que é o que eu tô fazendo agora. Ou eu tomo essa decisão e terceirizo funções, ou o buraco só vai, eu só vou entrar, imergir mais nesse buraco. E procurar profissionais também, que é outra coisa que eu tô fazendo, que eu falei que de repente procurar não seria, mas para isso que eu tô fazendo eu não precisei assim de um profissional para me empurrar. Mas qual que é o profissional que eu tô procurando? E que eu falei nos meus vídeos, um profissional que me ajude a fazer a gestão do tempo. Porque qual que é o meu problema? Às vezes eu vou delegar e eu vou sentir que ainda assim não tá sobrando tempo, porque eu tenho TDAH e sou extremamente ansiosa. Eu tenho uma ansiedade que é crônica e eu desfoco muito fácil das coisas. E eu sou uma mente inquieta que quer produzir o tempo todo. Então eu tenho muita ideia, eu tenho um turbilhão de ideias o tempo todo. Então, para mim, eu preciso de um profissional que me eduque e faça eu consiga fazer a gestão do meu tempo. Para mim, eu preciso de um profissional assim. E estou vendo uma profissional também com a parte comportamental de equipes. Porque eu já li muito. Só que hoje eu não tenho muito tempo para sentar e ler livro mais que nem eu tinha. Eu queria um profissional que eu sentasse e ele fosse direto ao ponto comigo, sabe? E eu sinto que eu preciso disso para minha gestora também. Porque se você também não tiver novos ares, novas conversas, novas pessoas que são especialistas, não é qualquer pessoa, é especialista, Sim. sabe o que tá falando, te ajudando, você estaciona. Entendeu? E eu acho que até entra um pouco, né? Eu vejo que muitas pessoas têm um pouco de preconceito de, às vezes, investir num psicólogo. E eu sempre falo, gente, psicólogo não é para pessoas louquinhas, não, é para todo mundo. Para se você estiver desanimada, para se você estiver alegre, você sempre precisa de uma pessoa externa para você contar as coisas da sua vida e tentar destravar de um olhar de fora, né? Porque às vezes a gente vai e comenta um problema com o marido, com a mãe, com o pai, e eles resolvem do jeito que eles estão vendo, eu como filha, né? Eu como filha, eu como esposa. Então eles vão me dar uma direção pensando nisso. E um profissional não, ele tá de fora olhando a sua vida, como se ele tivesse um mapa do que tá acontecendo ali e você vai conseguir se direcionar muito melhor. Então, galera, não tenham preconceito com psicólogos. Se eu fosse você, é a melhor coisa que vocês fazem na vida, ter uma pessoa à parte para conversar sobre sua vida. Acho que dá uma direção bem, bem bacana. Eu falo que todo profissional, em todas as áreas, não só porque eu falo que você empreende às vezes com um CNPJ que não é seu, né? Não é só ter empresa, mas um psiquiatra para te orientar, porque tem muita gente que tem TDAH e não sabe, que tem mente acelerada e não sabe. A pessoa acha que ela é assim. Faz parte da minha personalidade. Não, eu sempre acreditei que isso fazia parte, porque o meu é bem fraco, sabe? Não é? É bem fácil, assim, para diagnosticar demorou muito,
Mas é assim, é o que me deixa mais ansiosa, mais improdutiva, porque você produz, mas você sente que você não produziu nada. Então, assim, quando você consegue dosar, às vezes, uma medicação, um tratamento, enfim, a forma como você vai querer fazer, tua vida se torna mais equilibrada. E aí você se sente melhor e você alcança o sucesso melhor, porque ninguém que está desequilibrado vai conseguir. Então, assim, terapia eu fiz 5 anos. Parei, vou voltar agora de novo, eu não consigo ficar sem terapia. E ter um psiquiatra ali analisando se o seu comportamento às vezes precisa de um auxílio, porque que nem o meu, essa aceleração que eu tenho me faz bem. Então eu preciso realmente de um profissional junto comigo. E tá tudo bem, não é porque eu sou louca, é porque eu preciso. Para eu produzir, para eu ser mais feliz, para eu me sentir mais realizada. E acho que é isso que as pessoas não entendem. Não precisa ser doidinho, gente, para poder ter um profissional te ajudando. É muito importante, de verdade, você ter alguém para conversar. E que não seja seu amigo, seus familiares, né? Cat, qual a dica que você dá para construir uma marca que seja autêntica e que as pessoas reconheçam? Porque hoje a gente sabe que a Laboutique tem um peso muito grande, né? A gente fala aí de Laboutique, para quem entende de semijoia, tem um peso muito grande, e as meninas, eu lembro, quando eu trabalhava lá, as meninas chegavam assim, ai, mas vocês conhecem elas? Ai, mas elas são mesmo de verdade? Ai, mas todos os dias eu acordo com elas, parece que a gente é melhores amigas. Então você conseguiu criar aí uma autenticidade muito forte, assim. Então qual a dica você dá para construir uma marca autêntica? Aparecer, né? Você ser a cara do seu produto, assim como Nativosa é para NV, que é o case assim que eu mais admiro. É você estar lá. E não necessariamente a marca tem que ter o teu nome, a minha marca não tem o meu nome, mas é aparecer. Então é você compartilhar, não só e vender é a última coisa. Primeiro você tem que trazer as pessoas para você tem que ser interessante. Você sendo interessante, as pessoas passam a consumir o teu produto ou querendo trabalhar com a tua marca, se você também, de repente, tem alguém aqui que está assistindo a gente que quer ser atacadista também, a pessoa primeiro compra você, depois ela vai comprar o teu produto. Se a pessoa me assistir e não for com a minha cara, muito provavelmente ela não vai comprar meu produto. Tem que ter essa conexão, tem que ter essa sinergia. Sim. E hoje em dia só se diferencia assim, porque igual a você, é só você, não tem outra pessoa que vai ser igual. E é o que você falou, né? Às vezes a gente tem... O pessoal fala, mas e concorrência, né? Você tem um jeito de se comunicar. E Ciclano também tem um jeito de se comunicar. Cada um se identifica com um. Ou com os dois, né? Mas o ideal é que você apareça e mostre ali que você está presente para conseguir um espaço ali naquela pessoa, né? Para conseguir uma atenção. E não ter medo dessa concorrência doida que essas mulheres empreendedoras ficam focando tanto. E a gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente. Cat, como que as redes sociais ajudam aí no crescimento e na promoção das duas marcas que você tem, tanto a Cat Porta-Joias quanto a Laboutique? Como que as redes sociais me auxiliam? Sim. Então, hoje eu acredito muito em tráfego pago porque eu encontrei profissionais bons, porque antigamente eu tive experiências péssimas e gastei muito dinheiro, muito, com tráfego pago. Então, assim, primeiro é um trabalho bem feito. Então, fotos bem feitas, esses stories bem trabalhados, que para mim é mais até do que o feed, são os stories diários. Né? O feed, se você quiser um de outro não postar, não é o ideal, mas tudo bem. Mas assim, stories todos os dias. E assim, não é conteúdo raso e nem fotinha de produto o tempo todo. É trabalhar e ter estratégia ali dentro. Fazendo isso bem feito e fazendo fotos bem feitas e trabalhando feed e stories básico, reels, assim, é o filé hoje. Porque assim, se você for pensar, é o consumo rápido. Eu adoro reels. É assim, ó. Você vai ali, consome a receita, dica, não é? Aquele é verdade. Antes e depois, aquela dica que é fácil, transforme. Hoje acho que eu compartilhei transforme a camiseta em segundos num truque de style para ficar mais descolado. Então, assim, esse tipo de consumo, top. Só que se você ainda não faz story e feed, os stories você não aparece, primeiro vai para lá. Depois vai para Reels. Mas faça ainda esse ano,
investimento nos Reels. Feito isso, desenrolando essa parte, lives, mas também assim, hoje eu já vi a live sendo muito mais forte do que é hoje. Hoje, se eu fosse falar do Instagram, tá? Não sou nenhuma especialista, eu tô falando de um consumidor, sou consumidora. Eu ainda acho que Reels bem feitos, às vezes vão te trazer mais retorno do que uma própria live, sabe? Só que a live promocional eu acredito ainda. Live promocional e de lançamento. Mas assim, eu tenho que fazer uma live por semana. Não. Live eu acho Desapega. Que é pontual. Né? E o filé tá nos Reels. O filé pra mim tá ali. Mas eu acho que antes de ir pra lá, você tem que fazer as outras coisas bem feitas. Né? E feito isso, que é uma coisa que eu quero fazer esse ano, o TikTok. Que eu acho que eu tô perdendo muita oportunidade. Só que assim, não adianta eu ir pra lá fazer mal feito, né? Não adianta. Né, tenho que dar conta aqui e fazer bem feito. Pinterest também, o meu marketing. Muito bom, muito bom. Um alcance muito rápido. Alcance é novo, pra Semijoia agora, que o pessoal tá migrando. E o Threads, acho que é a pronúncia, o que eu tô fazendo? Sim. Não é uma rede que tá indo, nossa, tem que... Mas assim, só compartilha. Eu clico aqui e compartilho. Então, assim, é muito fácil. Então, quanto mais você, o Facebook, enfim, quanto mais você for visto, e se você conseguir só num clique conseguir compartilhar, melhor. Porque aí você tem clientes vindo de toda parte. E aí depois, quando tudo isso está estruturado, o tráfego paga. Não tem. Não ir bem desse jeito. Não tem como você não faturar no mínimo 30 mil por mês fazendo esse passo a passo. Não tem como. É assim. É a receitinha do bolo, entendeu? É basicamente uma receitinha do bolo. Se eu pudesse fazer um bolinho do sucesso, eu ia colocar tudo isso que eu falei do Instagram, fez aqui, colocar o Pinterest, colocar o TikTok, e sim, você vai faturar no mínimo 30 TikTok. O TikTok. Não é que você vai faturar agora. Em um ano, isso é uma bola de neve, né? Em um ano dá para fazer muita coisa, meu Deus. Exatamente. Mas tem que começar, né, galera? Bora dar um primeiro passo aí. E fazer bem feito, né, Estê? Não é fazer tudo de qualquer jeito. Começa. Só para ter também, né? Sim. Agora a gente vai entrar na questão do concorrente. Eu acho que essa é uma questão que pesa em muitas empreendedoras, esse foco fissurado que elas têm na concorrente. E eu queria saber qual a dica que você acha indispensável para cliente, que sempre tem como argumento mais famoso: mas minha concorrente, Cat, tá vendendo as suas peças muito mais baratas. Mas a minha concorrente é muito melhor que eu, lá na minha cidade ela fez isso, isso e isso. Qual a dica que você dá aí para a pessoa em relação ao concorrente? Gente, eu acho assim, concorrência, você tem que servir só para pegar o que ele faz muito bem feito e replicar no teu negócio melhorado. Só para isso serve a concorrência. Você vê o que ele está fazendo e você está deixando de fazer. Só. Porque assim, ou você olhar e falar, ela não faz nem metade do que eu faço. Porque o tempo que você perde, e hoje o tempo é precioso, mas o tempo que você perde olhando e se amargurando e alimentando aquela energia ruim, você poderia estar indo fazer lá o seu TikTok, o Pinterest, estudar, trazer algo novo, fazer fotos das peças que estão aí paradas. Porque o que acontece, gente? Se o teu problema for o preço na tua coleção inteira, ok. Mas normalmente vocês sofrem por 2 peças que no concorrente está bem mais barato. Só. Mesmo porque não tem como a Estê e eu irmos para termos os nossos fornecedores e ela e eu escolher a mesma peça, só as mesmas, nas mesmas cores, nos mesmos estilos, dos mesmos fornecedores. É impossível. Então ela vai ter a marca dela, eu vou ter a minha marca, uma peça ou outra vai chocar, ela às vezes vai estar vendendo mais barato que eu, mas tá tudo bem. Se você precisar reduzir um pouco a tua margem pontual nesse produto, vai lá e reduza, ganha nas outras. Entendeu? Mas assim, hoje, gente, em 2024 vai ficar mais forte ainda. Eu sei que às vezes vocês vão falar, mas eu já ouvi falar tanto disso, não.
Eu tive a reunião com o pessoal do tráfego pago aqui dia 5, que eles vieram conhecer a empresa e tudo mais. E o que um dos especialistas falaram é da experiência do cliente. E quando a gente fala experiência do cliente, uma experiência do cliente, eu não tenho dinheiro para investir na experiência do cliente. Gente, não precisa gastar muito, sabe? Não precisa personalizar tudo, mas faça algumas coisas, tenha alguns mimos, trabalha dentro do inconsciente do seu cliente para você se tornar memorável. Seja uma pessoa simpática, uma pessoa legal nas redes sociais, sabe? Se você é uma pessoa ranzinza, se você é tímida, se você às vezes é meio estúpida, se as pessoas falam isso pra você, você é meio estúpida, você não tem jeito pra falar, mude. É isso que vai fazer você trazer pessoas pra perto de você, fazer com que as pessoas queiram estar. Cuidado com o jeito que você fala, a forma como você coloca as coisas, a forma como você vai expor o produto. Isso é muito mais importante do que o que a concorrência está fazendo. Às vezes a concorrência vende mais pela forma como ela se posiciona, não é pelo produto que ela está oferecendo. Então seja uma pessoa simpática, legal, sabe? Eu trabalho isso em mim também, meninas. Com o passar dos anos a gente vai melhorando a dicção, a forma, a expressão. Eu estude um pouco sobre como é que é quando a gente fala, quando a gente fala da forma como a gente... Tem a oratória, que é a forma como a gente se coloca, mas tem uma parte que a gente estuda, que é a forma de comunicação, para a gente vencer um pouco essa forma de falar, porque a gente pode falar a mesma coisa de N maneiras, mas tomar cuidado para não ser rude, sabe? Aquela pessoa chata que ninguém quer assistir. Sim. Tem dia que eu tô tão insuportável, que nem eu tô me aguentando, que eu nem apareço. Eu falo, Cat do céu, você não tem nada hoje pra passar. Você tá... Pode falar. Era isso, ser assim. Se preocupar com coisas externas, às vezes. Parar de focar em preço, sabe? Tem muito conteúdo sobre preço nas redes sociais. E aquele cliente que só compra e pichincha de quem é mais barato, demite ele. Entendeu? Demite Muito ele. bom. Muito bom. Inclusive, às vezes a gente fica tão focada no preço que a minha concorrente está vendendo, que a gente esquece que existe um estudo por trás do preço. A gente não vai colocando qualquer valor em cima. A gente nem sabe se ela está lucrando, se ela fez a precificação certa, né? Que esse eu vejo que é um erro muito comum de quem começa, faz vezes 2 e aí não se paga, não compra e fica nesse, sabe? Não tem um lucro ali. Então, quando você vê um preço mais em conta que o seu, primeiro, nem era para você estar vendo isso. E segundo, você nem sabe o estudo da pessoa na questão de preço, se ela realmente está lucrando com aquilo, né? Ou onde ela está colocando, né, Stê? Porque a gente pode ter, por exemplo, na Kate, eu tenho um porta-joias que ele era R$29,90, assim, eu já estava vendendo horrores dele, porque no mercado não tinha ele nesse preço até então, tinha, assim, só um concorrente. O que eu fiz? Eu consegui uma negociação muito boa, só que assim, eu pago tudo à vista, e tipo assim, tem que comprar muito, então é um dinheiro alto que eu tenho que investir. Vou lá e compro. Como esse porta-joias, que é aquele quadradinho básico, é o que todo mundo vem por ele, eu uso ele como uma isca, vendo a R$19 no Pix ou R$22,90 a prazo, trago pessoas para minha marca, só que aí eu vou ter outros produtos que eu vou oferecer também. Então, assim, não tem problema um ou outro produto a gente ganhar menos, bem menos, mas assim, você precisa fazer isso com estratégia, não é fazer porque teu concorrente está vendendo mais barato, entendeu? E dar métricas, crescer o teu faturamento, o teu lucro está sendo bom, não é fazer por fazer também. Muito bom. A gente está aqui chegando já no finalzinho da live, e eu queria que, se você pudesse dar um conselho para quem está começando hoje no ramo das semijoias, qual seria o conselho? Não fique olhando concorrência. Tem um monte Principal. Tem um monte de Instagram para vocês buscarem referências, tá? Não precisa ficar olhando muito aqui, não. E que são tudo mais ou menos o nosso perfil, principalmente a mulherada Espanha, ou meninas que foram México e foram embora para os Estados Unidos e que vendem lá, enfim, tem N que dá para pesquisar. Porque pode ser que você
use muita referência e isso te impeça de ser autêntico, de mostrar todo o potencial. Você fica tão preso numa marca que você acha que é de sucesso, que você não viu o faturamento e muito menos o lucro, sabe? Porque tem isso. Então, cuidado em ficar presa em uma determinada marca, em querer fazer igual, em querer copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Cuidado, porque isso vai impedir a tua autenticidade, impedir de mostrar quem você é. E às vezes vai fazer muito mais sucesso do que essa marca que você quis copiar. Segundo, trabalhe seus medos, sabe? Trabalhe seus medos. A gente de ir pra frente. E terceiro, pés no chão. Faça tudo com muita consciência e dê o passo conforme com a perna. Cuidado em querer arriscar também demais. Tem que ter o bom senso. Cat, agora eu vou dar o momento do JJ para a gente encerrar. No podcast do JJ, ele fala assim, no final, eu vou fazer essa pergunta para você. Se você pudesse colocar uma frase que vai passar para todo mundo, em todas as línguas, todo mundo vai ver, todas as empreendedoras do mundo inteiro, vai ser traduzido para chinês, inglês, qualquer uma. Qual frase que você colocaria para elas verem? Confie no processo. Morri. Nossa, Cat. Nossa, profunda. Eu tô com essa frase. Você consegue falar? Quando eu quero, sabe? Eu tô arrepiada aqui, ó. Confie. Então, isso me pega também bastante, me pega pelo estômago. Quando você falou, já veio no estômago. Porque se você não pode depositar confiança em mais nada a não ser no processo. Ah, mas para você é fácil, tem 13 anos. Eu acabei de separar de uma sociedade com a minha irmã há 13 anos. Com isso, a minha outra irmã também foi para os negócios, ficou com a minha outra irmã. Quer dizer, então, é como se eu encerrasse várias sociedades. E muito em breve, meu pai vai se aposentar. Então, praticamente eu apenas na empresa. Uma empresa que eu tinha toda a minha família, toda a minha estrutura. É como se eu estivesse começando de novo. Então, confie no processo. Senão, final de ano, eu pensei muito em desistir. Falei, não sei se eu quero mais, não é mais como antes. Confie no processo. Entendeu? Porque senão você vai querer desistir e isso vai acontecer naturalmente. Com 2, com 3, com 4, com 10, com 20, com 30 anos, você sempre vai. Porque é uma maneira do nosso corpo nos proteger. Então eu vou te proteger. Então, sai desse sofrimento e vem pra cá. Não. Se você quiser crescer, você tem que se jogar lá no meio da guerra, entendeu? No meio dos leões. E aí você consegue. Então, assim, confie no processo. Só foca nele. Se você sabe desfocar do processo, nada feito. Você tem que estar o tempo todo. Onde eu quero chegar? O que ainda eu quero conquistar? Ou o que eu quero manter? Né? O quão difícil é começar? E olhar sempre aqui, ó. Sabe? Então, para mim, é a minha frase da vida de agora. Uma frase do JJ, até pegando essa do confie no processo, JJ fala, coloca o pé que Deus coloca o chão. Então, bora se jogar, né, gente? Realmente fazer o 2024 um ano diferente, começar com medo mesmo, para no final do ano você falar, caraca, comecei e cheguei até aqui. Com certeza. Cat, muitíssimo obrigada. Acho que essa live foi muito rica. Eu vou conseguir tirar vários videozinhos dela. Eu te admiro demais, eu te acho muito visionária. Então, assim, até falando aqui, não desista, pelo amor de Deus. Você ajudou muitas pessoas, inclusive eu fui uma das pessoas impactadas por você, porque eu vim do ramo dos acessórios, meu padrasto vende semijoias e bijuteria, e na época que eu trabalhava com ele, eu não virei a chavinha. Meu lance era moda, roupa. E aí eu comecei a trabalhar com vocês, e principalmente você, cara, eu vi uma parada que eu falava, que bagulho surreal. E foi a partir de você que eu desenvolvi a Alfa para acessórios. Não continuo com ela hoje eu tenho outras prioridades, que é levar a palavra para outras empreendedoras. Acho que eu tenho um forte... É meio que um objetivo mesmo, mas eu quero que você saiba que você foi uma das pessoas principais que me fizeram ver meu negócio de uma outra maneira, de uma maneira que eu nunca via. Então, assim, não desista. Feliz.
É muito profundo, tudo do jeito que você fala, o seu negócio de ser uma pessoa muito visionária, então, assim, admiro demais. Então, agradeço muito por você ter topado fazer essa live com a gente, e que a gente possa fazer outras lives, outros assuntos profundos como esse. Só me convidar que eu participo, eu adoro compartilhar. Muito, muito obrigada, Cat, e volte sempre, viu?